Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina! Olá, Andreia. Cá Como é que estamos. tu te sentes? É verdade, cá estamos. Cá estamos para mais um episódio. E É hoje verdade. eu sinto-me bem. Estou entusiasmada por estarmos aqui a gravar mais um episódio, não é? E tu? Olha, eu sinto-me como o tema de hoje, mas já vamos falar sobre isso. Sim. Hoje vamos estar aqui um bocadinho à conversa, lançaste-me um belo desafio de falarmos aqui sobre porque é que nós andamos tão cansados, porque é que estamos tão cansados. E eu, uma mãe de primeira viagem com um bebé de 5 meses, pensei, olha, nada mais apropriado para esta minha fase de vida e nada mais condizente com aquilo que sinto na maioria dos meus dias. Portanto, vamos a isso. E aqui estamos nós, vamos falar de porque é que afinal andamos tão cansados. É. Sim. Parece-te bem? Sim, eu lembrei-me também deste tema porque também é algo que me vai acontecendo muitas vezes. Não sou mãe de primeira viagem, mas também tenho duas filhas de 7 e 4 que também me retiram aqui muita energia. Mas mesmo não sendo, não é? Mesmo não tendo assim nada que aparentemente justifique o cansaço, noto que cada vez mais as pessoas referem isto, não é? Que se sentem muito cansadas sem ter propriamente nenhuma razão, nenhuma justificação que, pronto, que justifique isso. E, e eu acho que era um tema interessante porque também sinto que eu também fui fazendo algumas mudanças e fui tomando consciência de algumas coisas que me ajudam, se calhar, a não me sentir tão cansada, ou então quando me sinto também sei porque é que isso está a acontecer e o que é que posso fazer para, não é? Uhum, Para não sentir. E então achei que era um tema interessante para trazer, porque sinto que realmente é algo que está cada vez mais a acontecer com as pessoas, ou pelo menos têm mais consciência também, não é? uhum. Sim, eu concordo contigo. Uma das coisas que eu também tenho sentido nos acompanhamentos individuais. Eu regressei há pouco tempo a atender, ainda não estou a full time, não é? Porque ainda estou em amamentação exclusiva, mas tenho sentido essa queixa por parte das pessoas de estou cansado, tenho muito, a minha vida é muito correria, parece que a sensação de que estou sempre com atraso para alguma coisa e que estou sempre a correr e que estou sempre com aquela ansiedade de agora para aqui, agora para ali, agora não sei o quê, agora isto, agora aquilo. E que parece que aquela sensação de que o trabalho nunca está feito ou nunca está terminado. hum, para poder relaxar ou para poder descansar. Portanto, acho que é mesmo muito interessante falarmos disto. E eu acho que começa muito, não é? Disseste que as pessoas acham, não é? Que não há uma razão aparente. Eh, eu acho que nós temos aqui algumas razões. Vamos falar disso, não é? Sim. O que é que tu achas que são assim as grandes razões que contribuem ou estão a contribuir assim de forma geral para o cansaço? Para que, como um todo, como sociedade ou até como indivíduos, na forma como a sociedade se organiza, estamos tão cansados. Olha, eu acho que a sociedade realmente está um. Pronto, eu também não sei, isto é um bocado como a galinha e o ovo, não é? Não sei o que é que começa primeiro, Uhum. mas efetivamente a sociedade está com um ritmo, ou está a exigir um ritmo às, às pessoas individuais, às famílias, é um ritmo muito acelerado, não é? Há sempre muitas coisas para fazer, não é? Muitas solicitações, temos sempre que dar resposta, se calhar, a muita coisa.
e no pouco tempo que temos, não é? As pessoas até às vezes costumam dizer, gostava que o dia tivesse mais horas, mas se o dia tivesse mais horas, ainda ia ser pior se calhar, porque íamos nos meter em mais coisas. Portanto, acho que não é por aí, pelo dia ter mais horas, é a forma como nós organizamos as nossas horas. Mas eu acho que é um bocado isto, é as exigências constantes que colocam, quer à pessoa individual, quer, não é? Quer, por exemplo, às famílias. Acho que o peso de não se falhar, de corresponder às expectativas Uhum. e de conseguir dar resposta a tudo. Dar conta de... Sim, conseguir dar conta de tudo. Acho que é uma das causas para as pessoas estarem a sentir tão cansadas, não é? Têm que ser bons profissionais, têm que ser bons nas relações que têm, não é? Ou na relação conjugal, ou como pai, como mãe. Uhum. Temos que ser bons ou conseguir corresponder a tudo. Acho que é um bocado essa a Uhum. exigência. Não sei se tens essa noção também. Sim, eu acho que cada vez mais, e eu acho que a forma como hoje em dia consumimos informação, não só a quantidade, mas também a qualidade da mesma, vai influenciar-nos muito, não é? Tu antigamente vivias num pequeno grupo, a informação que tu tinhas acesso era limitada, a quantidade de informação que tu tinhas acesso também ela era limitada. E tu até te poderias comparar, mas era sempre aquelas pessoas que tinham acesso ao mesmo contexto que tu, Uhum, não é? isso. Então, tu hoje em dia, com a quantidade de informação que tens, com a quantidade com a qualidade de informação que tu também tens, não é? Acesso. Portanto, tu queres, se és pai, queres ir consumir uma data de informação para seres o melhor que consegues ser naquela área, não é? Se estás em casal ou se estás numa relação romântica, independentemente de qual seja, também queres consumir informação. hum, então, a comparação com as várias áreas da nossa vida acaba sempre a ser um nível muito superior. E eu acho que isto está-nos a adoecer também um bocadinho, esta necessidade de hum, estar sempre em verão, sabes? Estar Uhum. sempre em produtividade máxima, estar sempre a ser bom em tudo, a florescer, a crescer, estar sempre a ser super produtivo. E eu acho que isso está-nos a adoecer neste sentido, que parece que não tem fim. Parece que há sempre alguma coisa que falta, parece que uh, a corrida nunca está ganha, não é? Parece que Sim, estás sempre a correr, estás sempre a esforçar-te e o fim nunca chega. Ah, e sim. Nós estávamos a esse falar. ritmo está muito desconectado, não é? Daquilo que é a nossa natureza, do que é que seria um ambiente promotor da nossa saúde e respeitador da nossa integridade. Sim, pronto, estávamos aqui a falar antes até de gravar e eu Uhum, estava-me a lembrar que, por exemplo, eu ontem tive um dia que eu tinha noção que tinha colocado muita coisa no dia, que tinha uhum. que ia ter que corresponder a muitos lados. Muitas Eh, solicitações, não é? sim, mas foi uma decisão, pronto, que eu tomei de forma, pronto, consciente, não é? Portanto, eu tinha noção que aquele dia ia ser, pronto, ia ser muito preenchido. Uhum, uhum. E depois a minha filha mais velha chegou a casa, ou seja, nós depois ainda temos que contar com as coisas que nós não estávamos a contar. Ou seja, também depois Exatamente. surgem outras coisas que nós não estávamos a contar. A minha filha também surgiu com um trabalho que temos muito tempo para fazer, é verdade, mas eu não vou estar no fim de semana. E o meu alerta começou logo: quando é que eu vou conseguir fazer isto? Quando é que eu vou conseguir ajudá-la? Porque é um trabalho que é para fazer em família. Uhum. E comecei logo a entrar assim, tipo, e fui logo buscar, ainda tentar fazer uma coisa ontem, que ainda conseguia para adiantar, ou seja, ainda introduzia outra coisa, porque realmente nós também, agora é tudo muito fácil de fazer, ou é muito fácil de chegar,
E então eu ainda fui introduzir uma coisa mais ontem, Ou um dia que porque já estava muito cheio. num dia que já estava muito cheio, mas tipo, pensei, pronto, é só mais, vou só pesquisar ali rápido uma coisa para ir adiantando. E pronto, ou seja, apesar de serem coisas pequeninas, porque às vezes também é isto, nós às vezes, não é preciso ser, não é, serem atividades ou solicitações que nos exijam muito tempo. Às vezes são pequeninas coisas que nós vamos, não é, fazendo ao longo do dia e que se calhar nos passam um bocado ao lado. E aqui pequeninas coisas é mesmo, estou a falar mesmo como até ter que ir à farmácia, por exemplo, ou ter que, olha, ainda tenho que ir comprar isto, ou tudo conta, não é só o ter uma consulta de 1 hora, ou ter que ir levar o carro à oficina, são coisas muito pequeninas também, não é? Que tudo acumulado é que nos pode aqui desequilibrar de certa forma, e como tu estavas a dizer, não é? Não nos dar saúde para o dia. Sim, tu disseste aí uma coisa muito interessante, não é? A facilidade com que hoje parece, não é? É uma aparente facilidade com que as coisas estão à nossa disposição, não é? Sim. Tinhas um trabalho para fazer. Supostamente, se não fosse tão fácil teres acesso à internet e a pesquisar o tema, tu dirias, não, hoje não consigo dedicar-me a isto, vou deixar para mais tarde. Mas está aqui tão à mão, está aqui tão perto, não é? É Eu só acho mais que uma este coisinha, é só 5 minutos. é só mais um, mais um danoninho, não é? É E eu isso. acho que o perigo é mesmo esse, as Uhum. tais coisinhas que se vão acumulando, acumulando, e o nosso cérebro vai libertando substâncias para fazer face a essa atividade, a essa produtividade, hum, que acaba por acumular-se muita coisa, muitos estímulos. E eu sinto mesmo isto, que é uma coisa que supostamente estes equipamentos, esta tecnologia toda, não é? Supostamente vieram facilitar-nos a vida, não é? Ou vieram supostamente para tornar a nossa vida mais fácil e estão a acabar por destruir-nos, a destruir a nossa vida, não é? Destruir no sentido de perdemos muita qualidade de vida, perdemos muita esta capacidade de gerir bem o nosso tempo. Achamos que o tempo só é usado, bem usado, se for a produzir, se Sim. for a fazer alguma coisa, não é? E sempre que nós estamos focados nisso, acabamos por retirar-nos vida. Porque viver não é só fazer, viver não é só produzir, não é? Tudo é vida. E eu acho que esta ideia de que, quando tu trouxeste esta pergunta de porque é que nos sentimos tão cansados, pá, a primeira coisa que eu tinha acabado de vir de umas mini férias, uns dias na aldeia dos meus avós, e a primeira coisa que, que me veio à cabeça para responder à tua pergunta foi: olha, porque a nossa vida está toda caótica porque o ambiente é caótico, não é? É muito difícil nós, como animais que somos, e às vezes acho que nos esquecemos isso, que somos animais, e animais que deixaram o seu habitat natural. Da mesma forma que um animal selvagem, ele não vive num zoo, num jardim zoológico, ele sobrevive. Eu acho que nós também não vivemos nas cidades, ou não vivemos neste ritmo. E mesmo cidades, quando eu quero dizer cidades, já não é só cidade local físico, já é também aonde a tecnologia já chegou. Uhum. Porque tu hoje em dia podes viver no campo, mas não usufruir do campo. Sim. Se tiveres acesso a tecnologias, se tiveres acesso a ecrã, se tiveres acesso a motores, não é? Tu já não vives no campo, Mas tu sabes também vives uma coisa curiosa que eu vida. sinto, porque eu Uhum. vivo numa aldeia, se calhar não tão, é uma aldeia Não tão também, rural. mas é uma aldeia, a atividade principal aqui também é a agricultura. Uhum. Só que o que é que eu sinto, por exemplo, quando eu vou a Lisboa? É que o meu tempo aqui dá para muito mais coisas do que o tempo aí. É engraçado. Uhum. 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 Ou seja, sinto que, porque, por exemplo, aqui nós estamos a 10 minutos de todo lado, por exemplo, não é? Eu estou perto de tudo, perto de cidades aqui à volta, mais pequenas, não é?
mas é tudo muito rápido. Eu consigo chegar aos sítios todos muito rápido. E eu sinto que, por exemplo, em Lisboa, o tempo, quando eu estou aí, também não estou a fazer as mesmas coisas que estou a fazer aqui, não é? Certo, Mas certo. sinto, mas sinto que a forma como eu organizo o meu tempo aqui não daria para. A forma como eu penso numa hora aqui não daria para usar essa hora, por exemplo, em Lisboa. Pronto, Uhum, porque, ou seja, realmente também o sítio onde nós estamos também pode potenciar ou uhum. também este cansaço, não é? Sim, ou Ou seja, atenuar. o contexto onde nós vivemos, e Sim. aqui eu acho que nós no desenvolvimento pessoal eh, tendemos a incorrer num erro, que é dar muita importância ao contexto interno, ou seja, Uhum. à forma como tu pensas, à forma como tu te sentes, à forma como se mudares a forma como pensas, ou se vis por outra perspectiva, ou deres outro significado, vais-te sentir de outra forma, não é? Nós damos muita importância a isso, e às vezes damos pouca importância ao contexto exterior. Uhum. Pouca importância a onde é que com que, com que meio exterior aquele contexto interior está a interagir. E Sim. eu acho que nós precisamos realmente de parar um bocadinho e olhar para o nosso estilo de vida, para os nossos hábitos de vida e para o contexto em que estamos a viver, e tomar decisões sérias, sobre para onde é que está a ir a nossa energia vital, para onde é que está a ir a nossa vida, não é? A sensação de que ela nos está a sair pelos dedos, não é? A escapar-se pelos dedos, hum, é muito real, porque quanto mais tu tens acesso a luz, a telas, a ecrãs, à atividade, né, mais estímulos vais ter, mais, ou seja, a quantidade de informação que tu tens acesso quando entras numa rede social. Aquilo é microsegundos, não é? Aquilo é frações de segundos e tu estás a ver uma imagem, a ler parte de uma legenda de um e já começaste a elaborar pensamentos sobre isso, depois aparece logo outro, não é? Essa hiperestimulação dos teus sentidos, hum, essa hiperatividade o tempo todo, não é? Leva-te a estar sempre em trabalho, mesmo que aparentemente não estejas. Até podes achar, hoje a tarde no trabalho não foi nada produtiva. Mas tu observares bem como o teu tempo foi usado e a que estímulos tu tiveste exposta, tu vais perceber que houve uma hiperestimulação e uma hiperatividade, não é? E Uhum. quanto mais isso está presente no teu dia, quanto mais essa hiperatividade, essa hiperestimulação está presente no teu dia, eu acho que menos descanso, menos vida, menos sensação de respeito pelo teu ritmo, pela tua integridade e menos humanização. E eu acho esta metáfora muito, muito poderosa. Uma vez ouvi, já não me lembro onde, lá está. Tanta coisa que eu consumo que às vezes escapa-me a origem, mas lembro-me desta metáfora que é quanto mais tu sais da natureza e mais te aproximas de, da indústria, não é? Dos motores, das máquinas, dos ecrãs, mais tu desumanizas e mais queres andar a um ritmo que não para, não é? Se tu observares o homem na sua natureza, no seu habitat natural e não no jardim zoológico em que a nossa Uhum. realidade se transformou, não é? Mas se parares para observar uma pessoa que esteja no seu habitat natural, ou seja, o que é isto? Bastante contacto com a natureza, acordares e adormeceres ao ritmo do sol, fazeres refeições à mesa, sem grandes estímulos, sem ecrãs, e a Uhum. conviver, a olhar no olho, a conversar com outras pessoas, com outros humanos. O teu dia teres uma atividade relativamente rotineira, mas que te dê algum sentido de organização e de ordem, não é? A teres tempos úteis de pausa e de descanso. Se tu perceberes o homem na natureza, não é? A natureza obriga o homem a parar com as suas estações. Tu não vais produzir igual na primavera e no verão que vais produzir no outono e no inverno. É climatericamente impossível, não é? Tu não vais ter essa capacidade de trabalho sempre igual, sempre estável, sempre no máximo. Não. Se está a nevar, ninguém sai de Não casa, podes. Uhum. não é? Se está a chover torrencialmente, ninguém sai de casa.
Tens que descansar, repousar. A natureza impõe esse ritmo e tu tens que o respeitar. E por respeitares a natureza, acabas por te respeitar a ti também, né? Depois nós, por estarmos tão perto da natureza e por estarmos tão perto daquilo que é o nosso habitat natural, nós começamos a olhar para a força animal como um facilitador do nosso trabalho. Em vez de eu agora cavar este campo todo, se eu pegar nestas duas vacas ou nestes dois bois, meter um arado, não é? Ou meter assim aquela madeirazinha que metes na cabecinha dos animais e eles lavrarem a terra, eu vou poupar o meu tempo e o meu trabalho e vou acelerar o resultado, não é? Então a força animal também trouxe esta aceleração, mas ainda assim os animais precisavam de parar e descansar e de Nada comer comparado com o e que de acontece dormir. agora. Sim. Então a força animal também te obrigou, espera, pois nós, com a nossa inteligência, né, com a nossa capacidade de nunca estar satisfeitos, começámos a observar também a natureza e fomos buscar a força dos elementos, do vento, da água, né? O vento que punha os moinhos a funcionar e fazia com que o trigo, o centeio, o milho se moessem muito mais facilmente do que estares ali com uma pedrinha a moer manualmente. Então tu, utilizando a força do vento e a força das águas, também conseguias produzir mais. Só que também os elementos param. Não está sempre a fazer vento. As águas não estão sempre agitadas. Então, mais uma vez, tu tinhas este teu ritmo imposto também pela natureza. E quanto menos tu manipulavas a natureza, menos tu manipulavas e te forçavas a uma coisa que não é natural para ti. Eu acho que a grande mudança para nós, enquanto sociedade, enquanto organização, veio realmente quando o homem descobriu a força do motor, a força da máquina. Uhum. Porque, pela primeira vez, o homem criou uma força que, ao contrário de si, ao contrário da natureza e da sua natureza, não precisa descansar. É um botão que liga e desliga, e enquanto o botão está ligado e houver eletricidade, o motor está sempre a funcionar, não precisa de parar. Então, esta metáfora de quanto mais nos aproximamos das máquinas e transferimos para elas a nossa inteligência, não é? Começou por passarmos a nossa força física na altura industrial. Nós passámos para as máquinas a nossa capacidade de trabalho. Já não era preciso os humanos carregarem coisas tão pesadas porque as máquinas já faziam isso por eles. Agora já passámos a nossa inteligência, não é? Já a inteligência Sim. artificial muito mais capaz do que nós. E quanto mais nós transformamos as máquinas em humanos, mais nós nos desumanizamos. O nosso ritmo deixa de ser um ritmo ecológico para nós, deixa de ser um ritmo que respeita a nossa produtividade, não é? Natural. Pois e o que eu acho E que eu nos acho que aconteceu foi sim, mesmo sim, isso. Nós começamos a achar que somos máquinas e não queremos isso, parar, não é? isso. Andamos sempre, sempre em movimento e depois o que é que às vezes, o que é que acontece? É o nosso corpo obriga-nos a parar, o que tu estavas a dizer. Antes eram questões externas que acabavam por nos levar a parar e isto agora está a ir para onde? Está a ir para o nosso corpo, porque às vezes o que se vê muitas vezes é fico doente e nem sei porquê, não é? Porque o nosso Uhum. corpo diz, não, olha, tens que parar de alguma maneira. E então acaba Sim. por forçar esse descanso, porque nós não conseguimos ter se calhar um dia a dia que pressuponha esse descanso. E o E nosso já corpo reparaste acaba. que nós somos muito maus a ouvir-nos? Sim. Esta desconexão com a natureza fez-nos realmente desconectar-nos de nós mesmos. E nós temos uma dificuldade enorme de ouvir o nosso cansaço. Estar cansado não é mau. Estar cansado é protetor. Se não sentíssemos cansaço, nós rapidamente chegaríamos à destruição. Então, o cansaço é altamente protetor da nossa integridade. É um alerta que o nosso Uhum. corpo nos está a dar. Olha, assim não dá, vamos parar. Né? Vamos parar antes de chegar à destruição. A autodestruição, muitas vezes. Então, o nosso cansaço é protetor. Então, quando estamos recorrentemente cansados ou já se acorda cansado, uma pergunta muito importante e altamente protetora de se fazer é do que é que o meu cansaço me está a querer proteger?
do que é que o meu corpo me está a avisar que é para abrandar ou para diminuir. Porque depois nós desligamos do nosso corpo e desligamos-nos do nosso cansaço e queremos nos forçar e obrigar a fazer mais uma coisinha. Ainda dá, ainda cabe e não sei o quê, que criamos hábitos de vida, seja de alimentação, seja de sono, altamente desreguladores. Uhum. Não é? Por exemplo, o nosso cérebro, ao longo do dia, à medida que vai entrando em atividade e recebendo informação e com as interações que nós temos uns com os outros, ele vai libertando substâncias, não é? E durante o sono, sobretudo durante o sono profundo, o nosso cérebro sofre uma lavagem, não é? O nosso corpo coloca o nosso cérebro numa autolimpeza, a Limpeza. lavar-se. Há mesmo um líquido que percorre o cérebro todo para remover essas substâncias. Mas essa lavagem cerebral que nós temos durante o sono profundo só acontece, sentarmos em sono profundo, Pois. e se esse sono profundo for em qualidade para que essa lavagem seja feita. E muitas vezes esse acordar cansado já é um sintoma de que essa lavagem não foi feita, de que o cérebro não conseguiu descansar. Da mesma forma o nosso corpo, se tu pensares no exercício físico, eu sei que tu fazes pilates, eu ainda não consegui voltar à prática regular, mas hei de conseguir. Mas quando estás a fazer pilates, estás ali naquele exercício, tu começas, quando estás numa situação, numa posição que é extremamente desafiadora para o teu corpo, tu começas a sentir assim uma queimação no teu músculo. É o Uhum. teu corpo a avisar-te, oh, Catarina, vê lá o que é que estás a fazer, mas não fiques muito tempo aí porque senão o músculo Sim. vai romper. Né? Então, quando começa aquela queimação, nós não conseguimos estar muito mais tempo, consegues mais 1 minuto ou 2, mas não consegues muito mais tempo Uhum. manter aquilo, porque senão vai romper o músculo. Então, queres um bocadinho o suficiente para que o músculo depois tenha ali uns micro rasgões e Opera. regenere e torne-se mais forte, não é? Sim. E cria ali um movimento de hipertrofia, de tornar-se um músculo mais forte, mais resistente, mais elástico, mas não queres que esse estrago seja numa quantidade suficiente que cause algum mal, algum dano, não é? Então esse cansaço muscular, essa fadiga muscular é protetora. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Só que o que é que acontece? Nós continuamos a forçar a atividade. Tu paras o trabalho, mas não paras de estar no telemóvel. Tu sais do trabalho, mas não paras de pensar e de fazer mini coisas fora do trabalho. Né? Por exemplo, mesmo agora as redes sociais, tu trazes este trabalho para a tua casa o tempo todo. Sim. Eu falo por mim, eu não tenho muito mais dificuldade de desligar agora que trabalho com internet e que trabalho, tenho muito mais dificuldade de desligar do trabalho agora do que Sim. alguma vez tive noutras profissões em que a internet não estava conectada à minha atividade. Não é? Lá está, trabalho mais perto da máquina, mais Está à distância de um desumanização. clique. Pronto. Fazemos em Aquilo qualquer que estavas lado. a falar, é tão É. fácil, está aqui mesmo à mão, só mais um Vou bocadinho. fazer só mais isto. Sim, sim. Também sinto isso, que é mais natural realmente estarmos cansados porque é tudo muito rápido de fazer e vamos introduzindo várias coisas, não é? Que Hum, depois acaba por nos desligar ou por nos distanciar de outras que seria importante fazermos. E essa questão que tu agora falaste do sono. Por exemplo, eu andei aí agora uma fase também que acordava, e ainda ando, que acordava e sentia ainda me sentia cansada, ainda pior do que hum. adormecia. Quando Pronto, foste dormir. Uhum. sim, as rotinas em minha casa ainda não estão, de sono ainda não estão muito, ou é Uhum. uma ou é outra, está sempre a acontecer alguma coisa, ou seja, isto não é só com recém-nascidos, André. Sim, quando não é uma ou outra, não são as Sim, crianças, somos nós. sim. Eu, E é eu o vejo. meu despertar. O que eu sinto é que é o Sim. meu despertar, porque eu antes de ser mãe podia estar a cair coisa que eu não sentia, e agora eu acho que não entro neste tal sono profundo que tu estavas a falar. Eu tenho muita dificuldade em entrar, Uhum. desperto muito facilmente. Então tive que ir realmente à procura de, de coisas que eu podia introduzir no meu dia. E Uhum. pronto, eu sei que isto parece mais uma coisa, mas é do género, para realmente
tentar ter um sono mais tranquilo. E, Mas por para exemplo, introduzir essas coisas, se calhar trocaste por outras, não é? sim, mas por exemplo, eu sei, não é? Eu agora estou a falar de um exemplo muito específico, porque a minha área também nós trabalhamos muito com emoções e com energias das Uhum. outras pessoas, portanto também é natural que mesmo que não esteja Sim. no meu consciente, porque não está, quando eu vou dormir, pelo menos no meu consciente não está, mas que seja, não é, mais difícil desligar de algumas coisas que ouvimos durante o dia, não é? Portanto, são histórias Uhum. difíceis, temos sempre que lidar Uhum. com muitas emoções. Então lá está, por exemplo, criar um ritual de o trabalho agora terminou, não é? E pode parecer muito. Também tudo depende daquilo em que nós acreditamos e da intenção com que colocamos nas Uhum. situações, não é? Nas coisas. Mas isto é válido para qualquer profissão que se a gente quiser realmente fazer um libertar do que aconteceu no trabalho, até porque às vezes o trabalho pode também ser muito tóxico, não é? Pode ter relações difíceis, o trabalho em si também pode ser muito desgastante, mas, por exemplo, ter aqui se calhar uma rotina de, olha, não é? O que se passou para o trabalho, o que se passou no trabalho, eu vou-me libertar agora disto e agora vou para o meu ambiente de casa e vou tentar, e vou me encontrar agora neste ambiente e vamos para a noite, temos que ir reduzindo as atividades, não é? Estar a fazer as coisas a outro ritmo. Uhum. Mas, por exemplo, tenho tentado introduzir esta rotina e mesmo a meditação antes de ir dormir, uma coisa muito pequenina, porque eu também não aguento meditações muito longas ainda. Mas, por Uhum. exemplo, sinto que me tem ajudado. São coisas que se calhar, pronto, são pequeninas coisas que Uhum. nos podem, pronto, sinto que me tem ajudado, por exemplo, no descanso. Claro que Uhum. aqui não Uhum. depende só de mim, também depende de como corre as noites com as minhas filhas, no caso, Uhum. mas Sim, sinto sim. que, por exemplo, que pelo menos, se calhar, eu estou mais, não é? Coloco mais a minha intenção para a libertação do que recebi durante o dia e Uhum. preparo-me para o sono, não é? Pronto. E acho que são coisas que podem nos ir ajudando a descansar Uhum. melhor. Não sei se tu sentes que Não, se. sim, sim, eu acho que criar hábitos de vida e ter algumas regras, não é? Que nos Sim. ajudem a trazer ordem, não é? Para o nosso corpo é fundamental para conseguirmos viver um bocadinho melhor neste ritmo com que andamos. Uhum, Para, estás a trazer o teu caso específico e o teu exemplo específico, não é? Mas de forma geral, há assim bastante coisas que nós podemos fazer para observar o que é que no nosso dia a dia ou no nosso contexto fará sentido. Eu costumo sempre pegar aqui em alguns pilares, não é? O primeiro pilar, ele passa por nutrição. Como é que eu tenho nutrido o meu corpo, não uhum, é? Que alimentos eu tenho dado ao meu corpo? E aqui, alimentos, estou mesmo a falar em comida, comigo. não é? Porque quanto mais plástica, mais industrializada, mais próximo das máquinas se torna a nossa comida, menos respeitadora também da nossa energia e da nossa integridade, não é? Quanto mais açúcar tem um alimento, quanto mais calorias tem um alimento, mais viciante esse alimento se torna para nós, mais dopamina ele vai libertar no nosso corpo, ou seja, prazer imediato, mas também menos energia e de menor qualidade ele vai proporcionar. Então, é como se ele nos desse um boom, um super boost de energia, mas depois rapidamente essa energia se esgotasse e precisássemos de outra a seguir. Está a Não é? Ao camuflar, passo não que é? No fundo. exatamente está a Uhum, camuflar, nunca nos nutre, uhum, mas disfarça ali. Então muitas vezes muitas pessoas sentem muita fome porque na verdade não, apesar de poderem estar a comer muito, até se calhar demais para a quantidade de energia que precisam, não estão a comer realmente coisas que as nutram profundamente. Por exemplo, nós agora estamos a entrar no outono, então o nosso corpo agora precisa do quê? De raízes, de batata doce, de abóbora, de batata, de cenoura, de nabo, tudo o que seja raízes, não é? Trazer assim esta alimentação mais outonal, mesmo as próprias cores do outono, mais vitamina C, portanto mais citrinos, mais laranja, mais tangerina.
Então tudo o que tem assim estas cores outonais agora é o que o nosso corpo precisa para se nutrir. E quanto mais nós nos desconectamos da natureza, por exemplo, se eu perguntar à maioria das pessoas que frutas e que legumes estão agora na época, a maior parte das pessoas não sabe dizer. Porque Uhum. nos supermercados há tudo o tempo inteiro. Sim. E depois tens as uvas sem grainha o ano todo. As uvas sem grainha são geneticamente modificadas, porque na natureza nada nasce sem semente, né? Então uvas sem grainha não Não são existe. inférteis, não se produzem, não se reproduzem, não têm semente. Isto devia ser um grande alerta para nós. Ah, a mesma coisa com os tomates cherry, que são tenrinhos e têm a textura certa e ficam tão bem nas nossas saladinhas, não é? Mas não existem na natureza. Então, quanto mais nós mudamos, até uma alimentação saudável hoje em dia pode ser mais artificial, né? Uhum. Uvas e tomates à partida é saudável, mas Sim. não o ano todo e não geneticamente tão modificados. Então, esta alimentação mais natural, e aí eu aconselho sempre trabalhos com nutricionistas e recomendo mesmo a alguns clientes meus irem para nutricionistas, acho que é fundamental resgatar estes hábitos de consumo mais saudáveis, porque senão, Catarina, já pensaste que nós podemos ser a última geração que come comida da terra? E que as Uhum. nossas filhas, os nossos filhos cada vez mais desembrulham e desempacotam e comem coisas do supermercado do que da terra. Uhum. Então, é esta necessidade de realmente voltar a aproximar-nos da natureza. Hoje em dia também a facilidade não traz só a facilidade desta comunicação não traz só dificuldades. Nós precisamos é de ser sábios nesta escolha. Também há facilidade de cabazes entregues à porta, de mercados que fazem uma reunião dos agricultores e que conseguem entregar-nos nas grandes cidades, né? Então é preciso nós também termos alguma sabedoria naquilo que trazemos, na forma Uhum. como nos No que nutrimos, não é? procuramos. Depois a questão da água também. Nós Sim. bebemos muito pouca água e maioritariamente a água que bebemos vem numa garrafa de plástico, não é? Hoje em dia é muito raro as pessoas que bebem água de uma fonte natural. As aldeias têm essa vantagem, não é? Há sempre uma fonte, há Ok. sempre um chafariz. Eu quando Eu vou, posso vou dizer, caminhar, passo sempre numa fonte para beber água. eu tenho mesmo inveja de ti nisso, tenho mesmo, é uma inveja mesmo, tipo, quem me dera. Eu, quando vou à aldeia dos meus avós, eu vou sempre com garrafões para trazer água da nascente lá. E durante para aí um mês andamos a beber água da aldeia. E eu só penso, opá, quem me dera ter esta água sempre à minha disposição, estás a ver? Uhum. Porque a água das cidades é uma água tratada, não é? Então o sabor não é tão bom. E quando não queremos beber essa água tratada, temos que beber água que vem em garrafas de plástico, não é? E se formos consumir garrafas que vêm na água de vidro, é muito mais caro, não é? Nem toda a gente tem acesso a isso. Então, o ideal é que a maior parte das pessoas perceba a quantidade de água que tem que beber por dia e a que é saudável, não é? Para Uhum. si. E eu, por exemplo, de acordo com o meu peso, a quantidade de água que eu tenho que beber por dia são à volta de 3 litros, não é? 3 litros de água, idealmente até às 7 da tarde, que é para depois não entrar muito ali na minha À noite, noite. para eu não ter que me levantar à meia da noite para, Para ir à para casa de ir banho. deitar fora as águas, não é? Então, eu tenho esta meta, beber 3 litros até às 7 da tarde, nem sempre consigo. Se eu te posso dizer que a maioria dos dias eu não consigo bater a meta, mas a minha intenção não é bater a meta. A minha intenção é ter esta meta. Porque eu, ao ter esta meta, bebo muito mais e muito mais cedo do que o que eu faria se não tivesse a meta, Uhum. entendes? E Sim. eu acho que é esta relação menos exigente e menos perfeita que nós devemos ter com este autocuidado. Que é, a minha meta não é bater a meta. Se acontecer, é pá, maravilhoso. Mas a minha meta é ter a meta, É eu porque isso saber, não é? ajuda-me Eu saber o que é a que é melhorar. importante para mim. O que é que. Isso, isso. Uhum. Então, a alimentação, a Água. água, eu começo por coisas mesmo muito básicas, que parecem muito básicas, mas já reparaste que nem o base nós estamos a fazer bem? Sim, sim. O base para o nosso corpo descansar e regenerar-se e poder recuperar
esta energia vital de vida, encher-se de vida novamente, nós estamos a falhar logo na base. Então eu começo mesmo por este básico. Depois eu falo muito do sono, do descanso. E descanso, as pessoas tendem a pensar muito, mas eu durmo 8 horas por dia. Mas não é só a quantidade de horas que tu dormes, é a qualidade das horas que Uhum. tu dormes, não é? Então, evitar expor-te muito. Aí vamos falar de higiene do sono. Não dá para entrar muito a fundo, depois podemos Sim, até chamar algum especialista e falar aqui no fazer podcast um sobre tema, isso. sim, olha, era E interessante. se o que nos estás a ouvir tens interesse nisso, seja na alimentação, seja na água, seja no sono, ou no que vamos abordar aqui, deixa-nos mensagem a pedir-nos isso, para nós sabermos que é do teu interesse. Porque aqui também não interessa só falar, interessa falar de coisas que te importam e que tu consigas transportar para a tua vida. Hum, então esta higiene do sono começa com coisas simples, como, olha, deixar ir os ecrãs, não ligar tantas luzes à noite. Isto é mesmo difícil. Por exemplo, com recém-nascida, porque quando eu comecei a ler sobre o ritmo circadiano, não é? O que é que podemos proporcionar aos bebés? Diziam-me, depois das 6 da tarde, evite ligar as luzes. Bem, isto criou quase a Terceira Guerra Mundial cá em casa, porque começa o nosso mais velho o meu companheiro a dizer, mas não vejo nada, estou a jantar e não vejo o que está no prato, porque nós estamos tão habituados a manipular a luz e a estar com estímulos tão intensos, até quando queremos, que depois já não conseguimos desabituar-nos a isso, não é? Uhum. Então eu estou sempre a desligar as luzes e a dizer já não devemos estar com as luzes ligadas, ou não vamos ver tanto ecrã à noite, que são coisas super estimulantes para nós, não é? Eu lembro-me, Catarina, da minha alegria em criança de querer chegar a casa rápido para ver os desenhos animados, porque só dava aquela hora. Tipo, Sim, agora tu tens desenhos animados o tempo todo, 24 horas por dia. sim, Não é? Eu é lembro-me de verdade. chegar à sessão de cinema da SIC ou da TVI ao fim de semana e depois do almoço havia ali aquela sessão da tarde que dava Sim, sempre filmes e às vezes repetia imensas vezes os filmes, mas tu querias ver porque era o teu momento de ver o filme, não é? Sobretudo, nós não tínhamos muito o hábito de ir ao cinema na minha família. Hoje em dia tu tens tantos filmes que tu passas meia hora a escolher qual é a série ou qual é o filme que tu vais queres ver. ver? Sim, Então esta hiperestimulação é contra-intuitiva, é contra a natureza, contra a nossa natureza. Não é? Então reduzir os estímulos de ecrãs antes de ir para a noite, antes de isto deitar, é super importante para... Tu não és uma máquina, não tens um botão de on e off. O que é que tu queres? Nós temos que ir estamos com o ritmo que desligando. é hiperestimulação. Hiperestimulação, ok, agora carrego num botão e vou dormir. Sim, Não, só que o teu corpo não funciona assim. é Tu isso. precisas ali de 1 hora ou duas de desaceleração dos estímulos para Uhum. começar a induzir o sono. Lá está, este pôr do sol para depois entrar a noite. E nós Sim, não queremos isso, porque estamos pois não. habituados a estímulos tão interessantes como o telemóvel, como a televisão, como não sei quê, que queremos estímulo, estímulo, estímulo. Ok, agora vou dormir. Carrega no botão. E as nossas crianças passa-se exatamente a mesma coisa, não Sim, é? Estímulo, 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 e depois queremos desligar o botão. Mas o botão sim, não funciona assim, o nosso botão não funciona assim. Então, alimentação, hidratação, sono. E uma das coisas que eu vejo nos hábitos de higiene de sono que as pessoas cometem erros básicos é excesso de cafeína. A pessoa sente-se tão cansada que depois quer beber mais coisas que a energizem, não é? Ou comer coisas que a energizem. Então abusam no chocolate, que tem cafeína, não é? O cacau tem cafeína, ou abusam no café, e quanto mais estimulantes tu consomes, menos capacidade o teu corpo tem de relaxar e descansar. Parece contraintuitivo. Então, mas se eu estou cansado, vou deixar de beber café ou de comer tanto chocolate ou açúcar? Sim, é para porque quanto respeitar mais realmente, estimulantes. para respeitar o pedido do Exato. corpo também. E que o teu sono e que o teu descanso seja realmente reparador, porque senão estás só a tapar o sol com a peneira, estás só a enganar-te. Sim, Estás com o corpo tão, e com a corrente sanguínea tão cheio de substâncias estimulantes que é impossível tu realmente descansares, mesmo que pareça que o estás a fazer, não é? Então, diminuir o excesso de estímulo, seja através do que tu nutres, do que tu te alimentas, do que tu bebes, seja através dos estímulos também em geral, porque este excesso de estímulo, já viste que
traz também esta ansiedade e esta sensação de que estás sempre a perder algo. Estão a falar de uma série que tu ainda não viste. Estão a falar de alguma coisa que tu ainda não consumiste. Então, este excesso de estímulo traz-te esta sensação de que estás sempre a correr atrás do prejuízo, senão ficas de fora, Sim. senão não fazes parte da tribo que agora está a falar daquilo. Eu, como estou neste recém-maternar, eu sinto-me completamente fora do mundo. Sinto-me completamente tipo, olha, perdi o comboio. Alguém está a falar de coisas que eu não vi, que eu não ouvi, o tempo todo. Porque realmente o ritmo do mundo está um ritmo muito diferente daquilo que eu quero respeitar este meu início de maternidade e de vida meu e do meu filho, não é? Então eu sinto muitas vezes, tenho muitas vezes essa sensação de estou a perder algo, estou a ficar para trás. E está tudo bem, eu aceito essa sensação como o preço, né? Se estás nas redes sociais também estás com aquela coisa do algoritmo, ou estou a perder aquilo que se está a contar agora, ou a nova tendência, ou agora como é que se faz isto, e, e tu pagas mesmo um preço, literalmente, por querer respeitar o teu ritmo biológico, em vez de andares a funcionar como uma máquina. E está tudo bem, né? E isto é uma escolha também, não é? Portanto, nós também temos É, que ter noção que realmente é uma escolha. E dentro daquilo que nos é solicitado ou que nos é ou que é expectável e aquilo uhum, que nós conseguimos fazer e que queremos fazer também, onde é que queremos estar? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas, por exemplo, eu não vejo notícias. E às vezes as pessoas uhum, falam-me de coisas e eu, olha, não sei, já aconteceram para aí há uma semana. E eu, por acaso, mas isto é uma opção minha, por exemplo. Uh, uhum, Ai, mas tu devias saber o que é que se passa. E eu, mas devia saber, depende, não é? O que é que me traz realmente as notícias que se dão. Sim, há uhum, coisas que se calhar também é conhecimento do mundo, não é? Mas é a tal questão, preferi, por exemplo, em termos de consumo, não, não trazer isto para o meu dia. Pronto, é uhum, uma uhum, opção. Realmente depois não consigo acompanhar as conversas das pessoas sobre alguns temas, não. sim. Mas pronto, foi uma opção, não vejo, porque realmente também não me trazia nada de muito útil. Sim, e isso não te retira da conversa, ou seja, acabas por conversar sobre a notícia na mesma, porque Sim, depois, a partir do momento que dizes que não viste, a pessoa começa-te a contar o que ela viu. sim, sim, Então a notícia acaba por chegar na mesma, não é? sim. É, outra coisa que eu costumo ver, para além destas três que já falei, é as relações. Em que sentido? Nós estamos numa altura em que as nossas relações não são espaços de nutridores, não é? O Uhum. que é que eu quero dizer com isso? O tempo de qualidade que passamos com as pessoas que realmente nos importam, nós já estamos tão cansados e esgotados que nem sempre aproveitamos o facto de termos esse tempo. Sim. E uma das coisas que eu convido nas sessões individuais, até quando falo de autocuidado, é: traz a tua criança de volta, traz a tua criança interior de volta. O que é que te entusiasma? O que é que te enche de vida? O que é que te puxa? Porque nós fazermos cada vez menos aquilo que nos entusiasma e passarmos mais tempo a fazer aquilo que tem que ser feito, também nos Uhum. drena, Sim. também nos retira vida. Então, esta de volta de vida. E não precisa de ser útil, não precisa de ser para alguma coisa. Tu não precisas de, sei lá, eu adoro pintar ou adoro desenhar. Epá, não preciso desenhar bem para poder desenhar. Eu tenho experimentado dançar. Agora tem sido um exercício que eu até tenho recorrido com mais rapidez do que musculação, que eu sei que me fazia falta e bem, mas lá está. É o que é possível, não é? Eu não preciso dançar bem para poder dançar. É traz a tua criança de volta. Se tu olhas para uma criança que ainda não tem os condicionamentos de que tem que fazer bem feito, tem que ser perfeita para poder ser amável, não é? Poder receber essa aprovação. A criança dança, a criança canta, a criança desenha, a criança vai explorar sem razão, não é? Então é traz de volta essa tua criança interior.
que faz as coisas sem ter que ter um porquê, sem ter que ter uma utilidade. Ter tempos improdutivos é altamente produtivo. Sim. Ter tempos de literalmente não fazer nada, e não fazer nada é mesmo muito difícil. Sabes porquê, Cat? Porque é quando não fazes nada que chegas ao mais profundo de ti. É quando estás em silêncio, ali na tua grotinha, que vêm coisas muito profundas dentro de ti. Então, às vezes, a hiperestimulação cá fora também é uma forma de entorpecimento. Sim. Também é uma forma de não lidares com o que está muito cá dentro. De não olhares, não é? Não olhares para ti. De não olhar, de me distrair. Né? De eu Uhum. estar aqui viciado na dopamina, no prazer imediato e de não fazer um trabalho interior de deixa-me cá mergulhar nisto, não é? Só que depois o que é Eu que vejo. acontece? Uhum, Ah, as pessoas protelam muito tempo, não é? Acabam por estar tão distraídas, as coisas vão acumulando e depois uhum, uhum. realmente, olha, E depois querem resolver tudo em 2 sessões ou em 3. isso, sim, Ó, doutora Catarina, resolva-me cá isto rapidamente, que é para eu continuar a fazer o que sempre fiz. sim. É, Acontece muito, é realmente as mesmo. pessoas depois, Uhum, lá está, porque o andar em automático, em piloto automático, eh, andar a este ritmo, eh, impede-nos realmente de perceber o que é que se passa connosco, o que é que nos está a fazer bem, o que é que não nos está a fazer bem, não é? E, Estás desconectada. sim, Estamos desconectados de sim, nos ouvir, de nos respeitarmos. É porque às vezes nós até ouvimos, mas depois fingimos que não. sim, Estás com sono. Ah, eu vou fingir que não estou com sono, vou beber mais um café, vou estar aqui mais um bocadinho nas redes sociais. uhum, Olha, sabes quando é que eu dei por mim a fazer isso? Quando estou a amamentar. Ah, eu às vezes dava por mim a amamentar e o meu filho quase a adormecer e eu a ir para o telemóvel. E eu pensava assim, eu já estou tão habituada a desconectar-me e tipo, excesso de estímulo até eu pifar, e não aguentar mais, que eu já não consigo calmamente adormecer. sim, Então, uma das regras que eu criei para mim, e custa bué, às vezes eu faço birra, tá? Tipo, não é só as a minha criança interior também está muito viva, também faz birra. E tem mesmo que ser a adulta dentro de mim a dizer: não, chega, desculpa, mas não. E o primeiro sinal é: eu estou a amamentar à noite para adormecer o Gabriel, e assim que eu me vejo a pegar no telemóvel, eu às vezes também não sou uma mãe de mim mesma tirana, né? Tipo, às vezes dou-me uns minutos. Ok, hoje queres mesmo fazer isso? Então, 10 minutos ou 15 minutos. E parado aquele tempo, eu paro e coloco. E quando vejo que estou mesmo com muita dificuldade de parar, eu às vezes faço esta pergunta a mim mesma, que é, ok, estás mesmo a precisar desta dopamina, deste prazer imediato. Quanto mais prazer imediato eu estou a querer, mais eu estou a negligenciar necessidades profundas. Então, do que é que tu estás mesmo a precisar que não tens feito? uhum. Do que é que o teu cansaço te está a querer proteger? Pá, e isto tem-me ajudado, sabes? Aqui uma bússola do género, ok. Porque às vezes também queremos parar o comportamento sem entendê-lo como um sintoma. Sim, sem tentar Né? perceber o que é que ele nos está a querer dizer, não é? O que é que nos está a querer Mostrar. transmitir, que nós estamos realmente a precisar e que, pronto, porque como estamos muito habituados a andar num ritmo, nem sequer paramos para perceber o que é que podemos estar a precisar e o que é que. Porque lá está, a nossa intenção também a trazer este tema não era dizer às pessoas como é que têm agora que introduzir coisas, não é? Não é, é realmente ouvir-se mais e perceber melhor o que é que pode ser reajustado para que este cansaço não apareça, ou porque ele deve aparecer, era como tu estavas a dizer, ele é protetor também, senão então Que o aí é que nós não cansaço possa parávamos mesmo. desaparecer realmente. Nós não vamos conseguir que ele desapareça porque ele também está aqui, que é para porque nós realmente precisamos de parar, não é? Hum, mas
para que o nosso dia seja mais leve, não é? Que não estejamos sempre a sentir que estamos sempre a correr, como tu estavas a dizer há um bocado, a sensação de não estar a perder o comboio, não é? Não é? Pronto, acho que é irmos, e eu acho que para conseguirmos fazer isto, realmente temos que, como tu estavas a falar, estar mais atento ao que nós fazemos. Portanto, se calhar para começar a fazer este reajuste, temos que perceber o que é que nós fazemos, não é? O que é que fazemos durante o dia e ponderar cada comportamento. Não é só, como nós falamos no início, não é só coisas muito grandes, mas tudo o que nós fazemos, que realmente isto é ou não é uma necessidade. Isto pode ser feito de outra maneira, a respeitar um bocado o que tu estavas a dizer, a natureza, não é? Que o dia também tem que começar, ou que deve começar também de uma forma gradual, não é? Porque às vezes nós também começamos e queremos logo, meninos, vá, para levantar, é para não sei o quê, e também É o tal botão, tu queres um é, botão mesmo até para as crianças, não é? sim, E se tu observares o nascer do sol, lá está, aproxima-te novamente da da natureza. natureza, O sim, sol não nasce assim, é tipo, isso, não, vai devagarinho, não sim. é? E, por Tem o exemplo, seu isso ritmo. foi uma mudança que eu fiz, por exemplo, nas minhas manhãs, que acho que teve efeito, que é, temos que acordar mais cedo, temos, se é para fazer as coisas com mais calma, a respeitar o ritmo delas e o meu também, temos que acordar mais cedo. Não, não é o dormir mais, também não significa que o nosso dia, que vamos andar mais descansadas. Se calhar às vezes se É acordar garantir que mais o que cedo, dormem tem qualidade. sim. E que estamos a respeitar o nosso ritmo, tipo, pronto, acordamos mais cedo e fazemos as coisas com mais calma. E Yeah. depois ao longo, como tu estavas a dizer, também ir diminuindo a atividade quando a noite vai. Porque tu já viste o quão desrespeitador é tu começares logo o teu dia com essa sensação de já estou atrasado. Uhum, O dia ainda nem começou e nós já acordamos com essa sensação de já estou atrasado. Já há uma série de coisas que eu já devia ter feito e ainda não fiz, uhum, sabes? E isso lá está. Eu acho que o grande convite deste episódio é, para conseguir sair da rodinha do rato, tens que perceber primeiro que estás na rodinha. uhum, Então, o grande convite deste podcast é observa em que rodinha estás, em que ciclo vicioso é que tu estás na tua manhã, no teu dia, na tua noite, e não queiras mudar logo tudo. sim. Não queiras fazer grandes mudanças ou mudanças bruscas, porque a resistência às mudanças vai aparecer. E quanto em menor dose tu fores lidando com essa resistência à mudança e fores conseguindo instalar estes hábitos, sabes, não comeces pelos 3 litros, começa por um copo de água. Não começa por prática de exercício todos os Diária. dias 1 hora. Começa por 1 minuto ou começa por uma vez por semana. Eu não sei qual é o teu primeiro passo, mas não queres começar logo a correr. Isto não é um botão de on e off. Uhum, Então, quanto mais respeito tu fores implementando e mais te fores reaproximando da natureza, olha, um bom convite pode ser este. Começa por ver o pôr do sol. O nascer pode ser muito cedo para alguns, não é? Mas se não for cedo para ti, começa por ver o nascer do sol. Volta-te a aproximar da natureza. E isso também já te vai trazendo insights de como é que tu podes gerir a tua energia, de como é que uhum, podes gerir o teu cansaço. Porque o cansaço é apenas isto, é um convite a voltar-te a reenergizar, voltaste a parar para encher de vida, para te carregar. Mas se tu estás se usas o teu corpo como usas o teu telemóvel, que é, ele está a carregar, mas tu queres continuar a usá-lo, tu vais viciar a bateria e vais diminuir o tempo de vida útil dele. O mesmo acontece contigo. Se estás cansada, se uhum, estás cansado, se estás a sentir isso e continuas a querer o mesmo ritmo, a fazer sempre as mesmas coisas, tu vais obter sempre o mesmo resultado. Não é? Então, o convite deste uhum, podcast, acho que em primeiro lugar é esse: é observa. Observa em que rodinha é que tu estás, em que ciclo é que estás, e à semelhança do que a Catarina te trouxe, que foi uma ótima sugestão de
pequenos rituais de pausa, de autoobservação ou de meditação. Vê o que funciona contigo, experimenta, fala com alguém que te oriente nisso, mas começa aos pouquinhos. Vai devagar e vai com esta curiosidade de perceber onde é que te podes reenergizar e onde é que podes parar de te entupir de energia, não é? Uhum. Acho que é esse o grande Esse convite. convite. Olha, André, e achas que eh, ainda conseguimos introduzir aqui alguma sugestão na resposta à pergunta onde é que pode mais amor no cansaço? Será que pode mais amor no cansaço? Pode, olha, primeiro pode mais amor na aceitação desse cansaço, Uhum, de reconhecer que realmente estamos cansados e de perceber o que é que está a pesar tanto, uhum, porque é aí, na dor, que está incluído o remédio. A causa da dor está incluída a solução, né? Então acho que pode mais respeito e mais aceitação do nosso cansaço. E pode mais aprender a parar, porque eu acho que para mim neste momento é uma das maiores dificuldades que eu tenho. É o meu contexto mudou, o meu uhum, contexto está-me a pedir um ritmo mais lento do que o que eu tinha, e eu estou a sentir tipo a todo momento esta sensação de estou a perder, estou a perder, estou a perder, e ainda bem que eu estou. Racionalmente eu vejo que ainda bem que estou, mas tenho muitas vezes esta sensação porque o meu ritmo estava demasiado desenfreado. Até os meus tempos livres, supostamente ócio e de pausa, era a consumir podcasts, era a consumir séries, era, sabes, não era realmente parar. E agora eu dou por mim tempos que às vezes me parecem infinitos, com esta coisa de epá, estou aqui a dar mamás tipo já há 20 minutos, ou estou a tentar fazê-lo adormecer há 20 minutos. E eu de repente, quando dou por mim nesse raciocínio, eu trago esta coisa de para, fica aqui. uhum, Agora não podes ir a lado nenhum a não ser estar aqui. Então, aceitar este cansaço, este ritmo, este convite é simultaneamente super difícil e super libertador. uhum, Então, para mim, pode mais amor, para mim, Andreia, e é, é, é o que eu entrego, é o que eu deixo aqui, é pode mais amor neste escutar e aceitar o nosso cansaço. E eu uhum. percebi que eu estava tão cansada e tão acelerada que eu nem me dava conta, Sim. nem dava conta. Estava mesmo numa rodinha. E eu acrescento dizer que não a ti mesma, ou seja, às vezes, não é? Nós temos que dizer que não a nós, tipo, porque estavas a falar e eu estava a pensar, pois realmente, por exemplo, há dias quis ir ver o mar, só que depois isto é uma tentação que é, eu até estou a parar, só que depois penso, olha, podia fazer não é? Podia fazer um conteúdo, ou podia, olha, responder a esta mensagem que ainda não respondi, ou, não é? Porque a nossa mente depois também atraiçoa-nos nesse sentido, que é, parece que ainda há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Tal questão, tipo, Uhum. estar ali sem fazer nada não é produtivo, parece que é antinatura, e não é, aquilo é que é Aquilo é que é natural, natura. aquilo é que é Yeah. E natura. começa logo em bebés, crianças. Nós queremos que o bebé esteja sempre a fazer alguma coisa, alguma Sim. gracinha, e que não esteja a não fazer nada. E às vezes tu dizes assim, não, não vais fazer nada disso, não vais agora, deixa, pousa e não vais estar a olhar. Ou não vais introduzir mais nada no teu dia, não vais aceitar aquele convite porque realmente já, não é, já tens muita coisa. Dizer que não também, não é? É tão difícil dizer que não, não é, Cat? Sim, eu acho que é Não uma é coisa que se vai conquistando com a idade, parece que é mais, que torna-se mais fácil, hum, porque também, mas realmente é algo que, porque é muito pela questão das expectativas também, de querermos corresponder, de querermos. Uhum. uh, Eu acho que nem é com a idade, sabes? Eu acho que é mesmo com a maturidade. E ou nem isso, sempre a idade é igual é a à maturidade. maturidade, sim, sim,
sim, Mas eu acho que é essa maturidade de tu te ires conhecendo, estás nesta relação de amor contigo, e de respeito, e que te vai trazendo esta necessidade de congruência. Então, dizes que te amas e que te respeitas e estás a agir assim, sim, é isso. e então é mesmo esta capacidade olha, também pode mais amor com o nosso processo, com o cansaço, não é? Sim, e que não vamos logo conseguir mudar tudo, que temos que ir, como tu estavas a dizer, aos bocadinhos e começar, por exemplo, lá está, começar com acordar, começar com a pausa, ou começar com o sono, começar, não é? Não vamos querer, tipo, se agora ouviste este episódio e percebeste que não te alimentas bem, não bebes água suficiente, não cuidas do teu sono e das tuas relações, e amanhã já vais querer começar a trabalhar logo isto tudo ao mesmo tempo, também não vai ser bom, nem vai ser positivo, ou seja, começa por alguma coisa, e é pequeninos passos, não vamos querer agora, não é de hoje para amanhã, querer logo mudar isto tudo, e ir começando, e respeitando também estas, não é, estas mudanças, mas não assumir que vamos agora conseguir fazer logo tudo, não é? Olha, para encerrar, eu sei que vamos encerrar agora, mas eu tenho que deixar aqui um mantra, que me foi entregue pela minha avó sem ela saber. E eu quero mesmo partilhar isto porque quando estava aqui a pensar no nosso episódio, fiz aqui uma notinha de vou colocar a minha avó no episódio. Obrigada, avó, onde quer que estejas. A minha avó tinha sempre um dizer contra o multitasking, que é Maria, enquanto doba, não fia. Que antigamente, quando as mulheres estavam a retirar o algodão da planta e enrolavam num fio pequenino, e estavam a dobrar o fio para depois passá-lo na roca, não é? Para criar Uhum. realmente depois o fio da lã. E enquanto estavam a dobar, não podiam fiar, não é? Enquanto estavam a fazer uma coisa, não podiam passar para a seguinte. E este ditado, este dizer Maria enquanto doba não fia, eu digo-me muitas vezes quando dou por mim, atarantada com a hiperestimulação, a querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque eu dou por mim muitas vezes perdida neste caos, quieto. Uhum. Dou por mim muitas vezes na cozinha a dizer, ok, começo a fazer a cama, depois paro porque me lembro que tenho que ir fazer não sei o quê, depois, e quando dou por mim estou a lavar os dentes, mas não estou a lavar os dentes porque parei com a escova na boca enquanto estou a ir buscar a roupa para ir vestir a seguir, sabes? Sim, sim. Estou a fazer muita coisa ao mesmo tempo e não estou a fazer realmente nada com presença, com qualidade. Então, um mantra que me traz muito para esta presença é este: Maria, enquanto topa, não fia. Para e faz agora isto e depois faz o resto. E se não der para fazer tudo, ótimo. Significa que não é para fazer tudo. Pois, é isso. Acho que não podíamos terminar melhor. Pronto, fica Sim, aqui a minha avó sim. e a sua sabedoria. Que também é um reconectar às origens, não é? E à natureza, à nossa natureza, também acho que sim. E acho Obrigada, Cat. que, pronto, acho que se tu que ouviste este episódio ficaste curiosa sobre alguma coisa, como a Andrea estava a dizer, diz-nos, para nós prepararmos esse tema, e começa aos bocadinhos, não é? É começar aos bocadinhos. Obrigada, Andrea. Yep. Obrigada mesmo. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.